Fala, galera! Hoje aqui no Ex-Crente, graças a Deus, uma pessoa completamente fora da curva que eu tinha que trazer para vocês. Vocês vão entender por que é totalmente fora da curva. Vem comigo. E aí, gente, eu sou a Prace, esse aqui é o canal Na Descoberta de Mim, e tenho que contar que a gente já começou essa entrevista e perdemos a entrevista, 10 minutos de entrevista aqui, que eu já tinha feito com ele, que é o pastor Berloffa. Chega aqui, Berloffa, e eu vou contar para vocês por que é fora da curva, porque ele não é ex, ele vai explicar melhor, mas ele ainda é pastor, e vocês estão acostumados que eu trago aqui ex-crentes, ex-evangélicos, ex-cristãos, e hoje eu trouxe ele, que permanece na fé, mas ele vai contar para vocês, e eu achei incrível essa visão dele, como eu prego muito sobre fé aqui, que eu sempre gostei de ter fé. Então, às vezes, você ainda está com a ideia, não, eu quero acreditar, eu gosto de acreditar, eu acredito, mas eu estou perdido, então eu quero que vocês vejam a visão dele. Berloffa, desculpa de novo que a gente não gravou esse início, e obrigada de novo pela presença aqui. E antes de tudo, eu quero que você se apresente, quem você é, o que você faz. Então vamos lá. Se você nem tivesse falado que eu ia só repetir, o pessoal não ia nem saber. Mas é que você falou, ó, eu vou falar pela segunda vez. Mas é que eu Aí a sou gente que tá real com gravando. eles, eu sou real com eles sabem que eu falo tudo, então só vai. Ah, mas é melhor assim mesmo. Gente, legal. Obrigado, viu, pelo convite primeiro, para isso estar aqui. É uma alegria. Eu me sinto muito, muito, muito honrado quando outros canais que não necessariamente estão ali dentro desse aspecto que eu me encaixo, me convidam, né? Como você acabou de me convidar, como o Daniel me convidou, cara, eu me sinto tão feliz, muito, muito mais de quando eu estou na igreja pregando, de verdade, tá? Então é uma alegria estar aqui. Eu sou o Berloffa, na verdade meu nome é João Paulo, mas quase ninguém sabe disso, né? Mais conhecido como Berloffa. Sou pastor, continuo sendo pastor, tá? E aí, ao longo dessa entrevista, eu posso até explicar por que eu uso esse nome, pastor, esse título, né? Por mais que não seja um título, por que eu continuo usando ele, né? Tem os meus motivos. Eu moro em Mogi das Cruzes, zona leste de São Paulo, tá? Nasci e cresci na igreja evangélica, a vida toda na igreja evangélica, cumprindo toda a cartilha, o beabá do mundo evangélico, escola bíblica, batismo, escola bíblica de férias, líder de jovem, líder de louvor, levita, missionário, evangelista, fiz tudo que você pode imaginar, você que já foi de uma igreja evangélica sabe o que eu estou dizendo, fiz tudo isso, mas sempre permaneci, tá? Passei por todos os tipos de igrejas que existem, né? Tradicional, pentecostal, neopentecostal, emergente, enfim, passei por todas essas, conheci todas as teologias e dando um salto de décadas na minha vida, quando eu tinha ali já com mais de 30 anos, eu tenho 35 hoje, eu fui ordenado ao ministério pastoral dentro de uma igreja a qual eu pertencia, uma igreja ainda, vamos dizer assim, uma igreja normal, uma igreja evangélica como a maioria das, né? E fui ordenado ao ministério pastoral. E no meados de 2018, né, com o advento político que chegou no Brasil e dentro das igrejas evangélicas, e com o péssimo posicionamento político das igrejas evangélicas diante da atual situação, eu resolvi sair da igreja a qual eu fazia parte, era pastor, e meio que me desliguei também desse movimento evangélico, igreja, tudo isso. Comecei a me reunir com um grupo de pessoas na garagem da casa de uma tia minha, e daí nasceu a garagem, a igreja a qual eu sou pastor hoje. Sou pastor da garagem aqui de Mogi, temos uma garagem também na cidade do Rio, uma em Campinas, uma em Formação, em Braga, em Portugal. E a garagem, ela é a primeira igreja online do Brasil. Então nós temos um movimento online onde pessoas de todo o Brasil, na verdade de todo o mundo, né, tem pessoas de vários lugares do mundo, se conectam com a gente nesse espaço de fé, dessa forma que nós estamos aqui, dessa forma virtual e remota. Então, essa é a garagem, a igreja a qual eu sou pastor hoje. Eu sou filósofo, né? Estou iniciando meus estudos de pós-graduação em teologia latino-americana. Sou um pesquisador da teologia latino-americana, amo a teologia latino-americana. Sou casado, sou pai,
sou fã de duas coisas que eu sempre cito: Cerveja Puro Malte e Racionais MCs. Acho que isso resume um pouco do que eu sou e do que eu faço. Que ótimo. A gente acabou esse comecinho todo, eu já tinha ouvido, e a minha reação foi: caramba, eu já tinha visto que ele tem tatuagem. Eu conheci ele no canal do Daniel Gontijo, inclusive beijo, adoro o canal do Daniel. E ele já citou aqui, pô, cerveja, Racionais, coisas do mundo, que já entra na minha pergunta, que eu, da outra vez, eu também me desculpei se qualquer coisa, não quero ser ofensiva de forma nenhuma, eu sou leiga mesmo nessa Não há visão. nenhuma pergunta que você possa me fazer que possa me ofender. Eu quero que você fique completamente à vontade ao longo dessa conversa. Ah, que ótimo, porque eu sou curiosa e vou perguntar. Eu quero começar pela pergunta básica. A sua igreja é diferente, o que você prega é diferente, a gente vai entrando mais nisso ao longo da conversa. Eu descobri você pelo Daniel, então vi sua entrevista lá e fiquei encantada com a sua visão. E eu queria entender, as igrejas, elas foram surgindo pela divergência de, olha, não concordo com você, divergência de opinião, não concordo com você, vou fundar a minha. E assim foram crescendo, né? Zilhões de igrejas, e a sua é outra, assim. Você não concordava, você saiu e você fez. O que, que difere? O que, que é diferente na sua igreja? E a gente vai chegar ainda nas perguntas, porque eu quero saber o lance da verdadeira, porque todo mundo fala, não, porque a minha é verdadeira, porque a minha é verdadeira. Então eu quero também chegar nesse ponto, mas vamos lá. Bom, eu já vou começar dizendo aqui que a minha não é a verdadeira. A gente, se todos estão dizendo que a sua é verdadeira, a minha não é. A minha é mais uma, tá? E eu sei que isso pode causar um espanto, mas a minha é mais uma opção, é mais uma via, é mais uma possibilidade de interpretação daquilo que nós chamamos de evangelho, de Bíblia. Então, e aí qual que é o grande lance? Cada um faz a sua leitura, cada um faz a sua análise, cada um fique no ambiente que se sentir em paz e que se sentir à vontade. Ponto final. Se a gente for entrar num espaço acadêmico, aí como teólogo eu posso entrar numa disputa de narrativa e discutir teologia, mas esse não é o caso aqui. Mas antes de responder um pouco do que você perguntou, Mana, é legal a galera saber que, assim, quando a gente está falando de cristianismo, nós estamos falando de 86% do Brasil. E os 14 que não são, quase todos já foram desse movimento chamado cristianismo, tá? Que cristianismo não é evangelho. O cristianismo nasceu em 300 depois de Cristo com o imperador Constantino, imperador de Roma, Roma essa que tinha matado Jesus e tinha matado quase todos os cristãos da face da terra. E essa Roma, num golpe político de Constantino, institui o cristianismo como religião oficial do império. Olha que loucura, em 300 anos, a gente foi de um império que matou, um império politeísta que matou Jesus, até reconhecer o cristianismo como a religião oficial. Muito louco isso, né? Aí já dá uma conversa biruta. Começa-se o cristianismo e em 1500 tem a Reforma Protestante. Antes de entrar na Reforma Protestante, gente, até a Igreja Católica, que tem um Papa e que tem um magistério, ou seja, ninguém pode sair abrindo igreja e criando teologia dentro da Igreja Católica, porque há um Papa e há todo o magistério. E a palavra do Papa e do magistério tem tanto ou mais peso que a própria Bíblia. Então, ali, eles têm um método, têm um modelo a se seguir. E mesmo dentro da Igreja Católica, não há um pensamento monolítico, não é um bloco monolítico de pensamento. Já há muita divergência. Quando chegamos na Reforma Protestante, que não reformou absolutamente nada, aí a grande treta da Reforma, do Calvino, do Lutero, foi falar assim: olha, todo indivíduo tem o poder, tem o direito de pegar a Bíblia e ler. Todo indivíduo tem o direito de se achegar às Escrituras, ler e tirar suas conclusões. E aí, minha amiga, abriu-se o que eu gosto de brincar de a caixa de Pandora. Você coloca a Bíblia na mão de uma pessoa, vou dizer assim, comum, no sentido de não gastou anos e anos e anos estudando teologia, porque ninguém vai gastar sua vida estudando teologia, a não ser uns
uns bocó que parece que não tem o que fazer da vida, a gente precisa ganhar dinheiro, ganhar vida, pagar conta, criar os filhos. E aí você pega um texto que o mais novo tem 2.000 anos de idade, o mais velho tem 2.900 anos, escrito em 3 línguas mortas, em contextos que nós não conhecemos, com mais de 85% dos autores bíblicos desconhecidos. Aí você entrega isso na mão dessa galera, mano, a criatividade vai longe. E aí a gente tem esse multiverso, acho que daria um bom roteiro de filme da Marvel, é um multiverso das igrejas evangélicas, que você tem de tudo, de tudo, de tudo. Mas olha, eu posso falar para você com convicção, um cara que está aqui dentro ainda e que já passou por todas as igrejas, tanto passou por frequentar, quanto passou, por exemplo, teve uma época que eu tinha uma banda, então eu ia nas igrejas tocar, eu já fui em muitas igrejas pregar, então eu já vi de tudo nesse movimento evangélico. Então, a primeira coisa que a galera tem que entender é que os evangélicos, por mais que tenha esse mesmo nome, evangélico, não é, de forma alguma, um bloco monolítico. Pelo contrário, eu poderia pegar mais 9 ou mais 19 ou mais 29 pastores evangélicos, assim como eu, colocar todos numa sala e garanto que desses 30 ninguém concordaria com nada do que o outro disse. Eu poderia dizer que há muitos pastores, talvez a maioria dos pastores evangélicos, assim como eu, que eu não concorde com uma vírgula que sai da boca dele. Se Silas Malafaia me disser que Jesus é Deus, eu vou falar, é mentira sua, Silas Malafaia, porque eu não sei o que é Jesus para você e nem o que é Deus para você. Então, para responder a sua pergunta, que aí eu acho que ela vai ser respondida ao longo desse bate-papo, a primeira coisa é a gente ter esse contexto, tá? Que por mais que eu seja um pastor evangélico, eu não tenho absolutamente nada a ver com esses grandes figurões que estão nas mídias, com essas grandes igrejas poderosas que estão aí nas mídias, tá bom? Não é só, e eu finalizo dizendo isso, não é só que eu tenha uma divergência teológica, não. Eu não participo da mesma fé que essas pessoas. É muito mais fácil. Bom, eu ainda não conheço tanto você, Preço, a gente está começando a conversar, mas é muito mais fácil eu falar assim: nossa, eu estou muito mais próximo da fé da Preço, eu estou muito mais próximo, olha a loucura que eu vou falar agora, da fé do Daniel, ou da falta de fé do Daniel, do que desses caras. Então, antes de eu falar assim que eu professo tal fé, eu preciso saber como que você vive, o que você pensa, como você lida com as questões da sociedade. Aí eu vou poder dizer se eu estou mais próximo ou mais distante do que você pensa, né? Muito louco isso. Muito louco, caramba. Eu vi você falando lá na verdade, eu sigo, eu sou fã, eu já sou fã de verdade. Eu falo, cara, esse trabalho na última mesa mágica, que até que não deu para você participar e tudo mais, a gente falou várias vezes de você, que eu falei, putz, eu queria muito que ele estivesse aqui para conversar sobre Eu isso. estava sem voz, ainda tô arranhando aqui, eu tô voltando agora. Mas, enfim, eu vi um pouco, né, da entrevista e, primeiro, achei o máximo, porque eu acho que é o primeiro cristão que eu vejo numa posição assim e que é contra o governo atual, o que geralmente isso não acontece. E o principal, eu vi você falando sobre o Velho Testamento, que é uma história de onde veio, ponto. E você não leva em consideração o Velho Testamento como a palavra e tudo mais. Tem até umas brincadeiras no seu TikTok que eu acabei duetando, achei o máximo. E, inclusive, você leva muito sério, na cabeça dos cristãos, né? Porque eles também causam um hate absurdo, né? Demais. Eu ia brincar no TikTok, porque tem um rapaz, um amigo, o Matheus, que cuida lá do meu TikTok. Eu sou sincero, nem sei o que está acontecendo lá, mas só de você falar isso, eu vou ficar mais presente lá, vou ver. Nossa, Legal saber que você vai, porque duetou. olha, pelo menos o vídeo que eu duetei, a galera
Gente, comentaram muito, tá todo mundo assim, nossa, esse aí é legal, esse eu respeito, sabe? Eu vou lá ver depois. Eu confesso que eu gosto muito do Instagram. Essa é a rede que eu uso e que eu mesmo administro ali. Tem gente que me ajuda. Mas o Twitter, o TikTok, o Facebook são secundários. Eu não consigo cuidar de tudo. Então, Não, é enfim. muita coisa mesmo. Mas, nossa, os meus haters são evangélicos. São pessoas de amor, cristãos, que seguem o príncipe da O amor paz. cristão, o amor. É o amor Eu sofro cristão, muito com esse amor cristão. a família tradicional brasileira, pelos bons costumes. São esses que me ameaçam de morte, que me ameaçam, de verdade, tá? Me ameaçam de morte, Entendo. xingam minha família. São esses amorosos Mas cristãos. me conta essa coisa com o Velho Testamento, que você disse que não. Tá. Bom, assim, eu sempre gosto de dar um background para a galera entender como é que funciona a relação do evangélico com a Bíblia, né? Via de regra, o evangélico se relaciona com a Bíblia assim: a Bíblia é a palavra de Deus. É como se Deus tivesse escrito tudo aquilo, né? É como se Deus tivesse psicografado para homens escrever tudo aquilo. E não interessa se está em Gênesis, ou se está em Mateus, ou se está em Apocalipse, se está escrito ali, foi Deus que se relacionam com a Bíblia, né? Eu não penso assim. Quando eu digo eu, para não parecer que eu sou um diferentão e que eu sou. Não, eu não estou inventando nada. Existe uma grande parte da teologia, da fé cristã, que não pensa assim. Se a Bíblia é um livro, olha que revelação divina agora, hein? Se a Bíblia é um livro, o que a gente faz com o livro? A gente lê, exegese, hermenêutica. A gente lida com o texto como qualquer outro texto, né? A Bíblia não é sei lá, uma varinha mágica, alguma coisa desse tipo, um símbolo que tem um poder em si. Não é isso que a Bíblia é. A Bíblia são textos. E quando a gente fala de Bíblia, a gente está falando de muita coisa. A gente está falando no cânon bíblico evangélico, por exemplo, são 66 livros. São 66 supostos autores. Na verdade, são mais, né? Gênesis teve pelo menos 3 autores, enfim, mas aí são questões teológicas bobas. Então a gente tem que aprender a lidar com o texto. A gente tem que entender qual texto tem poder histórico, qual texto não tem. E aí eu divido a Bíblia, para a minha interpretação, de 3 formas, em 3 partes. Primeira parte é o Antigo Testamento, tá? Que não me serve de nada na minha fé. O Antigo Testamento, ele me serve para mim conhecer a história do povo judeu, se eu quiser conhecer essa história, tá? Não interessa o Antigo Testamento para minha fé. Interessa sim, né? Quando Jesus ele vem fazendo a sua fala, os seus ensinos, quando eu conheço o Antigo Testamento, aí que eu percebo a potência da fala de Jesus, porque ele vem quebrando tudo, ele vem passando por cima como um rolo compressor. Então, quando eu conheço todas as bizarrices, as maluquices, as leis, as histórias do Antigo Testamento, e percebo Jesus inserido nesse contexto, eu falo, nossa, Jesus. Aí Jesus se torna um cara incrível para mim. Mas entenda, não necessariamente esses textos valem alguma coisa da minha fé. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Foi a interpretação, foi a percepção de Abraão, de Isaac e de Jacó sobre Deus é Jesus. Entende? Então, não. O Deus do Antigo Testamento, aquele Deus vingativo, punitivo, que mandava matar, mandava esquartejar criança e tacar fogo, esse Deus não é o Deus que é apresentado em Jesus. Então, não é que eu tiro o Antigo Testamento, não. Eu uso o Antigo Testamento porque eu sou também, eu gosto da academia, eu gosto de estudar, eu gosto de entender o contexto. Mas para minha fé, não serve. Marcos, Lucas e João, que é a biografia de Jesus. E isso é que me importa tudo. Tudo está ali. A biografia de Jesus é o que me importa. E aí, dentro desses 4 também, a gente tem que fazer uma separação dos sinóticos e do Evangelho de João. Mas essa é uma questão teológica chata que eu acho que não cabe aqui agora.
Mas então os evangelhos me servem muito. E aí nós temos, depois da sequência dos evangelhos, o que eu chamo que é o legado de Jesus. Aí a gente tem a história do Paulo, do Pedro, do João, tentando viver e passar para frente o que eles viveram, ouviram e sentiram lá nos evangelhos. Agora, não é porque Paulo disse também que tem o mesmo peso que Jesus disse. Quando o Paulo ficou sabendo que Jesus disse X, o Paulo vai fazer a sua interpretação, a sua sistematização e vai passar aquilo para frente, como eu faço nos dias de hoje. Então, para mim, o que mais importa são os evangelhos, e lógico, me importa muito entender esse legado também. Mas para mim não tem o mesmo peso do que Paulo falou para a igreja em Éfeso, o que Jesus falou no Sermão da Montanha, por exemplo. Entende? Então é assim que eu me relaciono com a Bíblia. Show. Caramba, é bem doido isso, porque até no TikTok, que é onde a gente coloca fogo no parquinho lá, a galera fica numa guerra, né, de Antigo Testamento, e eu zoo muito, porque até a história de, não, que Deus é vingativo, imagem e semelhança, né, porque o ser humano que é mal, sou igual o papai. Enfim, fico zoando, né? Mas a galera leva tudo extremamente a sério, tanto que a gente vê religiões evangélicas que seguem coisas muito específicas e, enfim, né? E acham bonito, ou como a própria história que no seu TikTok, eu ia falar no Twitch, que você fala sobre Abraão, me dá seu filho. O quê? Não, você tá louco? E eu falo, gente, vocês acham isso bonito? Ou vocês acham bonito, tipo, deixar tirar tudo acho que foi de Jó, e falar, não, mas Deus, sabe, restituiu. Que ótimo, pode tirar meu filho, mas Deus vai me dar outro. Oi? Onde isso é bonito? Que história bonita é essa? Como? E olha que loucura, Jó nem era judeu, viu? A história de Jó nem é uma história judaica, é uma história... Jó era um edomita, né? E a gente nem sabe exatamente como é que veio parar essa história de Jó dentro ali da história judaica. Não é a história de um judeu. O Deus de Jó não é o mesmo Deus relatado a Abraão. É outro Deus, porque Jó era um edomita, é o Deus do edomita, entende? Por isso que, por exemplo, Jó trata Deus como Altíssimo, coisa que os judeus não tratavam dessa forma. Essa forma de tratamento altíssimo não era de um judeu para o seu Deus. Então a gente vê o Jó falando com o Deus dele, é a mesma coisa que ver qualquer outra pessoa se relacionando com Buda, tá? Vou dar um exemplo aqui por mais que eu sei que Buda não é Deus, assim, na cabeça do evangélico, ele já demoniza de cara aqui o budismo, porque olha só, mas o Jó da Bíblia dele está se relacionando com outro Deus, é outra história, e eles nem sabem disso, e pegam aquilo e fazem música, pregação, coisa linda, né? Gente, doideira, doideira. Então, assim, eu acho que eu já me ligo aqui na próxima pergunta, porque foi uma aposta aí entre Deus e o diabo sobre Jó. Deixa eu tirar tudo dele. Então, me conta mais sobre o diabo, porque se Jó não nem é do negócio aí, então quem é o diabo? Cadê o diabo nessa história? Explica, porque a sua explicação lá também foi linda. Eu quero ouvir isso de novo. Nossa, esse aí é outro assunto. Nossa, a gente tem um curso de diabo, inferno, demônios, e só a primeira parte, né? A primeira parte da trilogia foram mais de 5 horas de curso. Então, veja bem, né? Eu vou tentar dar uma pincelada aqui. Eu já tiro logo de cara o diabo lá da história de Jó, porque, como eu disse, é outra história, é outra tribo, é outra cultura. Inclusive, o diabo ali do Jó, se você for perceber na escrita, ele é um ser celeste que faz parte da roda divina, né? Ele não é um ser que estava fora, né? Ele estava, assim, rodeando a assembleia. Ele é um dos de dentro, entende? Então, assim, você já percebe que já não tem nenhuma conexão com o que a gente conhece do diabo, né? A gente tem, por exemplo, Lúcifer. E, nossa, mana, a história do Lúcifer é uma das mais, olha,
bizarras, para não dizer engraçadas. Porque, primeiro, Lúcifer não existe na Bíblia. Não existe essa palavra Lúcifer. Tem uma versão da Bíblia, uma tradução, que traduziu um nome próprio, que seria Hillel, para Lúcifer. Nome próprio não se traduz, todo mundo sabe disso. Então, o Lúcifer já tira fora, tá? A não ser que seja a série Lúcifer, com aquele ator bonitão. Aí, beleza, a série é boa, assiste lá. Agora, na Bíblia não tem Lúcifer, tem o Hillel. E o que é o Hillel? O Hillel é o nome que era dado ao planeta Vênus, né? Antes da gente saber que Vênus é Vênus e que era um planeta e que depois a gente deu o nome de Vênus, o Vênus, até hoje, a gente consegue ver um pontinho brilhante no céu, que na Bíblia é tratada como a estrela da manhã, a estrela da alva. É a primeira estrela que aparecia antes do Sol nascer. Eles não sabiam que era um planeta, sabia nada disso. Eles viam a estrela e chamavam aquilo de Hillel. Hoje a gente sabe que é o planeta Vênus. Tá. O que isso tem a ver? Vamos lá. Aí vem um profeta, o profeta Isaías, que vai profetizar Nabucodonosor. Está lá no texto, tá? O Isaías, Deus fala assim: levante uma profecia contra o rei da Babilônia. E ele começa a falar contra o rei da Babilônia. E na sua forma poética de falar, que era muito peculiar dos judeus, ele começa a trazer adjetivos. Olha, você era um querubim ungido. Você andava sobre pedras preciosas, até porque esse rei exportava pedras preciosas. Adjetivos para falar dele. E aí, em algum momento, alguém falou assim: ah, aqui está falando é do diabo. A profecia é de um homem contra um homem, que é adjetivado com essa estrela da manhã, que na verdade é o planeta Vênus, que chamava Hillel, que foi traduzido para Lúcifer. E hoje a galera jura que tem um ser que chama Lúcifer, que foi expulso do céu porque tentou se rebelar contra Deus, um negócio meio Senhor dos Anéis, um negócio maluco. Então, não, eu não penso esse Lúcifer, esse Satanás do Antigo Testamento. É uma construção de um sincretismo religioso da Babilônia com os persas, com os egípcios, que o povo judeu passou por todos esses ambientes em exílios, e aí foi construída essa história de Satanás. Isso é Satanás do Antigo Testamento, né? Porque aí tem a virada para o Novo Testamento e aí entra o diabo, que é outra história. Não é a mesma coisa que Satanás. Mas aí a história é muito longa, viu, Preço? Tá. Não, eu tenho tantas dúvidas aqui, porque até o próprio Jesus, em algum lugar, é chamado de Lúcifer também, né? O portador da luz. Então, eu tenho até a música. És a nossa estrela da manhã. Enfim. Só tem duas pessoas que foram adjetivadas com o tal do Hillel, essa estrela da manhã. O rei da Babilônia e Jesus em Apocalipse. Se fosse fazer a mesma tradução agora, é a hora que os evangélicos começam a ler e babar. Se fosse fazer a mesma tradução lá do Antigo Testamento para Apocalipse, a palavra que teria que aparecer ali para Jesus é Lúcifer. Jesus seria o Lúcifer de Apocalipse. Olha que loucura. Caraca, isso já Assim como, olha só, assim como Deus de Jacó é chamado de Satanás no Antigo Testamento. Porque Satanás é um adjetivo, é aquele que se opõe. É um adjetivo. Todas as vezes que você se opõe contra alguém, que você para na frente, que você tenta parar o caminho de alguém. Quando Deus se opõe contra Jacó no Vale de Jebó, que você deve conhecer a musiquinha também, Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. Isso aí é só para quem já foi pentecostal. Ali a tradução é que Deus foi Satanás para Jacó, porque ele se opôs contra Jacó. Cara, que loucura! Daria para a gente conversar para sempre. Depois, ó, gente, todos os contatos do Berlofa estão aqui embaixo. Ele tem curso também. Depois eu vou deixar você falar um pouquinho. Mas vamos assim, para a gente já ir finalizando isso, porque é um papo, acho que infinito. E eu sou muito curiosa, perguntaria mais um monte de coisa. Mas eu quero saber: Jesus volta ou Jesus não volta? Volta. Ele veio a primeira vez aqui. Os caras bateram, cuspiram, espancaram, crucificaram. Agora quer que volte? Eu costumo brincar que tem que ver o tom que Jesus falou, né? Porque os dias vão marcar. Não, vão marcando, sim, a gente vai se falando. Vão marcando. Talvez foi esse tom que Jesus falou. Não, ó,
Você vai voltar, Jesus? Não, vamos ver, viu? Vamos marcar. Tirando as brincadeiras, eu não percebo em nenhum momento dos evangelhos ou de Atos dos Apóstolos Jesus prometendo que ele voltaria dessa forma que a maioria dos evangelhos me deixados para trás, filme ruim pra caramba. Não é aquilo, gente. O pessoal começou a pegar um monte de texto separado. Tem um texto da fala de Jesus em João capítulo 14, aí tem a fala de Jesus em Atos capítulo 1, quando ele ainda se encontra com os discípulos, aí tem algumas falas dos apóstolos nas cartas, aí tem o livro do Apocalipse, a galera pega todos esses textos, que cada um está falando de uma coisa diferente, coloca tudo numa teologia e criou-se essa teologia de que Jesus vai voltar. Jesus nunca falou isso, nunca falou isso. Por exemplo, eu vou falar só desse texto, que é a fala do próprio Jesus, então eu acho que é a que tem maior impacto. João capítulo 14, que é o texto mais utilizado para criar essa teologia da volta de Jesus, que é um texto que também tem uma música, uma bela música, inclusive, que o texto diz assim, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, Jesus falando. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu estou indo preparar um lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, na cabeça da galera, é mais ou menos assim, Jesus está indo para o céu, a casa do Pai, tem um monte de morada, Jesus vai fazer um monte de puxadinho no céu, para que aonde Jesus esteja, que hoje Jesus está no céu, os crentes estejam também. Mas não é disso, é só ler o texto completo. Jesus está falando da vinda do Consolador, da Espírito Santo, que aconteceu em Atos capítulo 2. O que Jesus está falando nesse texto é assim, gente, não fique preocupado, não se turbe o vosso coração. A casa de meu pai, e qual é a casa de Deus que Jesus já tinha falado um monte de vezes? Nós, a humanidade, o planeta, os seres humanos, a criação, o cosmos. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitas pessoas. E eu estou indo preparar um lugar para que onde eu estejais vós, para que aonde eu estejais vós também, somos nós. Iria mandar um consolador. Esse Espírito Santo, ele é derramado em Atos capítulo 2, que já tinha sido uma profecia de Joel lá do Antigo Testamento. Então, em Atos capítulo 2, nós temos uma ideia do Espírito Santo vindo sobre toda a terra. Porque até então, o Deus era um Deus privado só do povo judeu. E Jesus vem quebrar esse paradigma. Jesus diz assim, vocês estão aqui comigo, vocês 12, mas agora eu vou vir para toda a humanidade. Então Jesus não está falando que ele ia voltar um dia para isso. Ele fala, eu já estou voltando, e ele já voltou. A teologia que eu sigo, que eu acredito, a minha fé, é que Jesus já está aqui comigo. E tem mais, e que Jesus volta todos os dias. Ele volta todos os dias com fome, ele volta todos os dias apanhando, ele volta todos os dias sendo preso, ele volta todos os dias em trans, como mulheres pretas, como LGBTs, como crianças órfãs. Enfim, ele volta todos os dias nos procurando e nós rejeitamos. Então, não, Jesus já está aqui e isso faz com que a minha fé seja ainda mais potente e mais cuidadosa, porque eu não estou pensando num mundo que vai ser destruído por Deus um dia e vai ter um plano B. Parece que Deus tem um plano B. Ah, errei, eu fiz um lá, mas deu tudo errado, agora vou... Não, De novo, eu creio que aliás, esse aqui é o né? plano de Deus. De novo, porque aí, se a gente for paciência, né, Deus está errando várias vezes, né? Então, não, eu creio que esse é o reino de Deus e que eu faço parte dele, que Jesus está comigo e que se eu me proclamo um cristão, é minha obrigação que esse reino seja estabelecido aqui. Mas quando eu falo isso, para isso, eu não estou falando de proselitismo religioso, não, tá? Deus não quer criar um gueto evangélico, não. Deus não é evangélico. Deus não é cristão. Tá? A gente está falando de um reino de paz, um reino de equidade, um reino de diversidade, um reino onde até todas as religiões podem viver em paz, desde que todos os seres humanos tenham acesso a tudo, tenham respeito, tenham uma vida digna. Esse é o reino de Deus que eu acredito. Nossa, você estava falando, eu me emocionei disso da volta. Caraca, isso é forte, é bem forte, me emocionei, porque eu sou uma
uma defensora de que a gente pode fazer um mundo melhor. Potente, né? E que a gente pode fazer alguma coisa para que essa vida, essa bosta de vida que já outras pessoas vejam que não é só a bosta, existe uma vida boa, existe, e muita gente não tem nem ideia do que é ter o mínimo, sabe? E, enfim. Mas olha, para a gente terminar as minhas perguntas, que eu ainda quero que você fale ainda no curso de você e tudo mais, eu quero só que você está mais do que claro para mim, mas eu quero que você fale, enfim, com todas as palavras, até porque a gente brinca, né, que a galera entende errado, que não consegue nem escrever. A galera não consegue nem escrever. Quanto mais ler, interpretar alguma coisa de um jeito decente, maíz. Gente, olha, no TikTok eu passo mal, porque eu sou a louca do erro de português, né? Gente, você não consegue me falar, você não consegue se comunicar comigo, você quer entender um texto, enfim. Mas quem sou eu para falar isso de novo e de novo, como continuo falando? Mas, enfim, me fala sobre o que é a vida eterna que se promete. O que é esse paraíso? O que vai arrebatar? Vai levar? Como você já disse que não, mas então o que é essa vida eterna que se promete? Esse paraíso que se promete? Ótimo. Bom, eu vou responder em dois momentos. No primeiro momento, tem o que a gente pode ter certeza. Quando vida que vai durar para sempre na eternidade pós-apocalíptico, não é um conceito de um estilo de vida aqui. Trazendo ainda essa ideia que eu estava falando, né, do reino de Deus ser aqui. Agora, olha só, quando o evangélico pensa reino de Deus, quando ele vê Jesus falando de reino de Deus, a cabeça dele ele já é direcionado a pensar em céu, o reino de Deus, rua de ouro. Não! Há uma vida eterna a ser vivida aqui. Então, vida eterna é um conceito para um estilo de vida proposta por Jesus aqui. Quando a gente vive essa vida proposta por Jesus, uma vida de equidade, de respeito, uma vida coletiva, uma vida que você traz pessoas para dentro e não continua segregando, onde todas as pessoas têm acesso a tudo, onde não há fome, onde não há miséria, onde não há hierarquia, onde não há machismo, onde não há homofobia, onde não há gordofobia. Esse estilo de vida é um estilo de vida eterno, porque é um estilo de vida que pode se perpetuar. A gente sabe, por exemplo, que a forma que nós estamos lidando com o nosso meio ambiente, com o planeta Terra, não vai ser eterna, tá? Nem para as nossas próximas gerações. Isso vai acabar, porque nós estamos destruindo a forma que nós lidamos. Essa ideia, eu estou lendo agora os livros do Krenak, do Ailton Krenak. Nossa, que coisa maravilhosa. O Krenak, para quem não sabe, é um dos maiores líderes indígenas, né, do nosso país, um escritor, um poeta maravilhoso. E, nossa, que potência na fala dele, e essa ideia, essa relação que nós temos de consumidores e da terra ser recurso, isso uma hora vai acabar. Se nós só consumimos, uma hora o recurso vai acabar. Então, se a gente entender e fizer uma virada de entender que não, nós não somos consumidores, um estilo de vida que se perpetua, talvez não para mim, porque daqui a pouco a gente vai partir, mas para as próximas gerações. Essa é a vida eterna proposta por Jesus. Agora, uma das perguntas que eu mais recebo, tá, Cris? Ah, mas e depois que morrer, o que acontece? Desculpa a minha resposta tosca, mas ninguém voltou de lá para contar. Então eu não sei. Desculpa, eu não sei. Eu poderia tentar falar alguma coisa aqui, mas seria só uma conjectura. Tudo que for falado disso por qualquer pessoa, por qualquer religião, vai ser uma conjectura. Então eu tenho as minhas esperanças. Eu tenho uma esperança de uma eternidade, agora sim, não naquele conceito, mas uma eternidade com o meu Criador. Mas isso é só uma esperança. Eu não consigo nem criar uma teologia sobre isso, porque não existe. E aí, não existe. Onde entra a salvação? Nesse Que porém que é fala. muito subjetivo, muito aberto, eu prefiro pensar aqui o agora e o amanhã, depois da morte, aí vamos ver o que acontece. Um
dia a gente se encontra e fala, então era isso. Ou não, né? Geralmente eu falo isso. Muita gente me pergunta, por eu ser ateísta, o que você acha que tem depois? Eu falo, eu não sei. Não tem como saber. Então, na dúvida, eu faço melhor agora. E, inclusive, isso é o que eu sempre, né, que eu falo muito aqui, que às vezes a esperança da pessoa é que realmente haja alguma coisa melhor lá, porque ela não consegue, de novo, encontrar o melhor aqui. Ela vive numa condição tão impossível aqui, com tanto sofrimento, que, poxa, tem que ter alguma coisa melhor em algum lugar. Mas eu queria finalizar, antes era a finalização, mas só entendendo a sua visão sobre a salvação, que todo mundo fala, você vai perder a sua salvação, enfim, a vida eterna, você já falou sobre a vida eterna, já era para ter emendado as duas perguntas, mas enfim. Sim, legal. Mais uma vez, dando aquele background, né? Na grande massa evangélica, a salvação é justamente isso. Uma hora isso aqui vai acabar, uma hora Jesus vai voltar. E o que é a salvação? A salvação é você não ir para o inferno. Então é salvo do quê? É salvo do inferno. Quem criou o inferno? Deus. Quem criou a regra de que quem não for salvo pelo próprio Deus vai para o inferno? O Deus. E aí é uma loucura, né? Porque é Deus salvando a gente dele mesmo. Porque quem inventou a regra, o inferno, o diabo do inferno foi o próprio Deus. Então, gente, se você acredita nisso, se você realmente acredita nesse Deus, por que você está servindo a ele? Porque ele é um Deus bizarro. Ele criou um inferno, ele criou uma regra, e ele seria onisciente para saber exatamente quem vai cumprir a regra, e ele criou só para torturar eternamente essas pessoas. A gente não aceita um presidente que elogia torturador, mas a gente está adorando um Deus torturador. Isso é um absurdo. Então, não. Tá? Salvação para mim não é isso. Salvação é aqui. Salvação é a salvação do meu egoísmo, é a salvação do meu individualismo, é a salvação dessa destruição que nós estamos fazendo com o planeta e com os outros. É a salvação desse mundo capitalista que enxerga o outro como número. É a salvação desse modo individual de viver, onde o outro pode servir, o outro é uma escada para que eu cresça. Então, a salvação, na minha opinião, ela é uma metanoia dessa forma de viver idiota na raiz da palavra, né, do eu privado, eu para mim mesmo, para uma vida coletiva, para uma vida que pensa a polis, a sociedade, o todo, não apenas aquele grupinho seleto moralista, sabe? A salvação ela é ética, ela abre para todos, para todas, para todes, para todo tipo de pensamento humano. Isso para mim é salvação. Tô emocionada de novo. Meu Deus do céu, você conseguiu fazer isso 2 vezes comigo aqui. Então aproveita, abre sua carteira aí, dá 10% de dízimo, porque Opa, Deus vai peraí, que é pra já. Sabe que o pastor sabe fazer isso, né? Ele te emociona e depois ele pega o seu dinheiro. Lopa, olha só, eu não sou contra dízimo, não sou contra oferta. É uma das coisas que... Ou até esses dias mesmo eu doetei um vídeo da galera, me marcaram muito nesse vídeo, do pastor soprando uma bexiga e falando, olha, tá aqui o sopro ungido que você vai soltar na sua casa, vai tirar todo o mal. Eu não cara, nunca. A coisa placebo funciona. Ponto. E era o que funcionava para mim na igreja. Quando eu estava na igreja, eu dei porque eu quis o meu dízimo por 10 anos. O meu problema nunca foi dar. E eu falava, mas você sabe o que o pastor está fazendo com o dinheiro? Eu espero que ele pegue e vá no melhor restaurante da cidade com o meu dinheiro. Não importava, era eu com Deus. Não importava o que ele fazia. Então, realmente, meu problema nunca foi dinheiro, nunca foi dar, enfim. Minha questão eram outras coisas, sabe? Então, não tem problema. E é aquela coisa, tá te fazendo bem? Tá lindo, só vai, não tem que mudar, não tem que mexer. Se tá te fazendo, se você tá feliz, tá tudo bem. Eu só saí quando eu comecei a não ficar mais feliz. Eu falei, não, tem que ter alguma coisa a mais, porque isso aqui não tá me ajudando. Foi aí que eu saí. Entendi. Mas nós estamos aqui para falar de mim. Eu quero que você fale, me conta do seu curso, o que você faz, como eu te encontro nas redes para participar dos seus encontros, que você já disse que não é culto. Me fala. Não é culto porque eu não acredito num Deus que precisa ser cultuado, né? A gente está acreditando num Deus adolescente, mimado, que precisa ser bajulado. Não, Deus não precisa. Deus está direcionando os nossos esforços para quem precisa, né? Foi isso que Jesus falou
Olha, quando vocês deram de comer a quem tinha fome, de beber a quem tinha sede, quando vocês visitaram os que estavam presos, caramba, Jesus se colocando na figura de um presidiário. E a gente está falando que bandido bom é bandido morto. E Jesus falou: quando vocês visitaram os presidiários, a mim vocês fizeram. Então a gente acredita nesse Deus que é tão supremo que ele não precisa da gente. Essa é a verdade. Vivam com isso. Então ele fala assim: direcionem os esforços para o outro. Então a gente não faz culto, né? A gente se reúne, a gente se junta, a gente conversa, enfim. Agora, nossa, é tanta coisa que eu faço, que eu sou envolvido, que eu queria então direcionar aqui o meu Instagram, tá? E como você tem um belo canal no YouTube, eu tenho um canal que eu não posto, mas eu juro que eu já prometo isso há muitos anos que eu vou voltar. Então, você que está assistindo no YouTube, me segue aqui no YouTube, segue lá o meu canal, Pastor Berloffa. Inclusive, já tem alguns vídeos lá, algum bom conteúdo. Eu só preciso voltar a postar. Agora, no meu Instagram é onde realmente eu sou mais presente. É post, stories, caixa de pergunta, todos os dias eu sou muito presente no Instagram. E lá eu falo de tudo que eu faço. Meu, tem vários cursos que eu participo junto com o pastor John, que é um dos maiores teólogos do Brasil. Tem curso de sexualidade, de homossexualidade, de inferno, diabo, demônio. Tem vários cursos que você pode fazer e se aprofundar em tudo isso que eu falei, tá? Eu queria falar do meu livro, o meu novo livro, o meu segundo livro que eu estou lançando no final desse mês, O Negro Nazareno, que é a biografia de Jesus a partir da percepção de um Jesus preto, de um Jesus favelado, de um Jesus filho de um homem do trabalho manual, do trabalho pesado. Então, o meu livro está saindo ainda esse final do mês. E se você for lá no meu Instagram, você já vai encontrar informações, pré-venda, alguma coisa, tá? Então, o meu Instagram eu direciono lá, @pastorberloffa, e de lá você encontra tudo que eu faço, tá bom? Tudo que eu faço está lá. Você pode me chamar no direct, eu respondo todo mundo, não deixo ninguém para trás. Tem até meu WhatsApp lá no Instagram, você pode entrar em contato comigo. Então, eu queria direcionar todos os esforços para o meu Instagram e para o canal do YouTube aqui. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Estou aqui passada com a nossa conversa, com tudo que você falou aqui, com essas ideias. Eu acho que isso dá para muita gente que está perdida, que chega para mim e fala, mas eu queria acreditar em alguma coisa. Está aí uma opção para você, enfim, para não ser essa história, né? Que a galera fala assim, gente, mas eu vou acreditar num negócio que, né? E de repente você vê uma outra visão que, pô, se eu voltasse a ser evangélica, tá aí, eu frequentaria a garagem. Seria muito bem-vinda, até não ser evangélica, tá? Não, com certeza. Ainda quero participar. Quando tiver alguma coisa online que tiver aí, eu quero participar, quero ver os encontros de vocês. Queria agradecer, muito obrigada pela presença. Deu umas cortadas aqui, mas acho que deu para entender. Uma outra cortadinha que deu. Espero que funcione melhor aí, enfim, que dê certo. Eu acho que deu. Mas tá. Obrigada. Meu canal está aberto, sempre que você quiser, sempre que você, enfim, lançou alguma coisa nova, quiser, pode me chamar, Prace, vamos fazer. E toda terça a gente tem a mesa mágica. Se você participasse, ia ser muito legal, ia ficar muito feliz. E é isso, queria agradecer. Está mais que agradecido aí. Eu prometo que eu vou participar da mesa mágica, tá? Já que você abriu, assim que eu tiver com o livro na mão, eu volto então para mim falar um pouquinho dele para a galera que segue você. E obrigado você do convite. Mais uma vez, eu me sinto muito honrado de um espaço como esse aqui, que faz parte de uma diversidade que eu prezo tanto, que a minha fé preza tanto. Então, obrigado por esse espaço, por eu deixar falar esse monte de absurdo aqui no seu canal. Obrigado mesmo, viu? Olha, obrigado. Os melhores absurdos cristãos que eu já ouvi nos últimos 10 anos. Se eu tivesse ouvido isso lá atrás, talvez minha história teria sido bem diferente. Mas, enfim, Tava né? de saia e coque até hoje, né? Então, tá vendo? Não, mas isso não, viu? Porque eu já era meio rebelde, eu já tinha essa coisa. Por que eu não posso pintar o cabelo de azul? O que muda na minha fé? Enfim, eu chegava de piercing, os pastores, tudo assim, 5 em volta de mim. Sai desse corpo, não sei o quê. E eu, gente, mas. E aí vinha, de verdade. E se Deus pedisse para você tirar esse piercing, você tiraria? Eu falei, se Deus pedisse, talvez eu considerasse, mas.
Por Deus está quê? tão preocupado com Deus está tão Então, preocupado com o piercing da Tracy, olha só, né? Não tem mais então nada de importante para ele pensar nesse talvez mundo perfeito. o vírus no mundo aí, se isso foi uma revolta dele, foi por causa do meu piercing. Foi por causa do piercing, por causa do carnaval e do vídeo do Porta dos Fundos. Foi essas três Verdade, coisas que o deixou. Porta dos Fundos foi a gota d'água, foi a cereja do bolo. Não, agora não dá mais. Começou com o piercing, tá bom. Obrigada, Berlofa. Gente, obrigada. Toda semana estou trazendo aqui um ex-crente e que, de certa forma, é um ex-crente que se reformulou e está aí. E semana que vem tem mais. Obrigada. Beijo para vocês. Tchau.